Bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor. Estamos aqui em mais um episódio do The Jornalismo Esportivo. Dessa vez vamos falar aqui sobre Vitor Roque e Endrick, tá? De certa forma, é indiretamente uma continuação, do último episódio, falando da seleção brasileira. Mas aqui especificamente falando de dois jogadores, né? Seria, no caso, o Endrick e o Vitor Roque. Vamos falar aqui, né? Antes disso, claro, deixem um like, se inscrevam no canal e espero que vocês curtam, né? Mais esse episódio aí. Fiquem ligados aí aos próximos que ainda vão sair. Vamos lá. A gente tem então. Vamos começar aqui pelo Endrick, tá? Vamos começar aqui pelo Endrick. Cara, o Endrick nada mais é do que um menino, né? Revelado pelo Palmeiras com 18 anos. No caso, ele nasceu dia 21 de julho. É, ele. Ele é canhoto. Ele só jogou em dois times, que no caso seria o Palmeiras e o Real. Eu não vou contar, claro, a base que ele fez, tipo, nossa. Ah, ele jogou ali na peneira do São Paulo, né? E aí ele foi dispensado, que coisa que real aconteceu. Enfim, eu acho que isso aqui não precisa saber, mas falando aqui propriamente do Endrick, ali da carreira dele agora, atualmente, o Endrick, ele começou a ter muita relevância, foi mais ou menos ali para 22, 23, que o Palmeiras começou a utilizar ele de fato no profissional, tá? É... E de fato, assim, cara, desde o começo ele já mostrava que ia ser chato. Iria ser chato, tá? Eu rasguei elogios pro Endrick aquele dia, naquele episódio que eu nem lembro qual agora, mas eu rasguei elogios de fato, porque o Endrick ele tem muita qualidade. O Endrick ele é aquele jogador que, tipo assim, cara, que é. Você sabe que vai ser chato de você marcar, né? Muitas vezes ele não tem tanto drible que nem será um Neymar da vida, mas ele tem ali o jogo de corpo dele que é bom, né? Ele tem ali algumas noções de passe, né? Até de finalização. Então, assim, acaba sendo muito chato, muito chato. É, e assim, e é claro, né? A gente tem que pensar aqui, obviamente, no bem da seleção brasileira, né? É claro que eu, como santista, eu ficava puto com ele, é óbvio. O moleque era bom, é óbvio que eu ficava chato. Aquele drible que ele deu no Messias lá, só por Deus. Só aquilo lá foi, mano, humilhação. Humilhação, né? E é claro que, pô, eu quero ter a oportunidade de ver ele brilhando na seleção brasileira. A gente sempre vai procurar um centroavante que seja o exemplo. Seja aquele cara que dá pra você chegar aqui e falar, pô, mano, olha, eu vi tal jogador na seleção brasileira no auge, sabe? Eu acho que todo mundo, pelo menos que curta futebol, quer falar uma coisa assim, né? É coisa que a gente não vê há muito tempo na seleção, né? E eu não falo nem centroavante, eu falo um jogador mesmo. O último foi Neymar mesmo. Tirando isso, não teve mais ninguém. Mas e de fato, cara, isso é legal, tá? O que eu falava que precisava, tanto critiquei, falava que a seleção precisa de um projeto, o projeto tá acontecendo. O Endrick, ele saiu de um time de uma elite brasileira pra ir pro maior time do mundo, que é o Real Madrid. E assim, e ele vem sendo testado na seleção desde 17? 18 anos. Foi 17, eu acho que é 17, eu acho. Pela lógica, não, isso é desde 17. Desde os 17 anos o Endrick jogou na seleção, tá? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Pelé começou assim. Não lembro se foi com 16 ou foi 17, mas ele já metia gol em final de Copa do Mundo. Só que assim, é, é muito legal você ver isso. Eu digo que, claro, eu comparei com Pelé, é até um crime você comparar, mas eu digo no quesito de idade, de projeto mesmo. Você ter um jogador, cara, que é pra ser o centroavante da seleção brasileira. E é legal isso acontecendo com o Endrick, tá? É, Eu também só tenho, claro, a elogiar. Eu falo que ele jogando no Real Madrid, ele vai pegar com certeza uma experiência, vai pegar um corpo que é muito necessário, porque, mano, hoje, querendo ou não, o futebol moderno, ele exige muito que o jogador é, ele seja multifunção, multifuncional. Então, o zagueiro não pode só pegar e rifar a bola.
Um atacante não pode só ficar lá na frente de pivô, né? Um primeiro volante não pode só saber marcar. Tem que saber sair jogando, tem que saber ter visão de jogo, tem que saber, até querendo ou não, ajudar a defender se você for atacante, né? Ou se você for um zagueiro ou você for um lateral, em determinados momentos você saber atacar, desde que esse ataque seja de forma dosada, né? Claro que um ataque de um lateral, de um ala, é muito mais ofensivo do que de um zagueiro, mas ainda assim, existem momentos em que um zagueiro precisa fazer uma ligação direta. Acontece muito com o Santos mesmo, com o Jair, o Joaquim, enfim. É, o futebol moderno ele exige essa mudança, tá? E o Endrick, ele tem muita qualidade. O Endrick, ele sabe sair jogando. O Endrick, ele tem visão de jogo. O Endrick, ele tem finalização. O Endrick, ele ganha no jogo de corpo, né? O Endrick, ele tem um drible a seu favor. Além de, claro, dele ser jovem. Então, ele tem ali, digamos que, ele tem ali, digamos que aquele, como eu posso dizer? Aquele feeling, aquele sentimento de sentir de fato a camisa, né? Sentir o peso da camisa. E eu não digo isso no quesito negativo, dele não render. Eu digo isso no quesito de que o jogador ele tá vestindo um manto gigantesco, ele tem que sentir o peso. É óbvio que ele tem que sentir o peso. E utilizar esse peso de forma positiva, né? Que nem o próprio Neymar. O Endrick ele tem que ter essa noção. Ele tem que ter essa noção, tá? Mas enfim, é... tem-se ali um projeto tem-se ali um projeto de você ir testando o Endrick e tudo mais. Por mais que eu descobri hoje que ele não vai jogar. Aparentemente o Luiz Henrique vai estar no lugar dele. Que é outro projeto muito interessante. Claro, o Luiz Henrique ele é mais velho, né? Enfim, mas é muito interessante você ver que, pelo menos o Brasil, ele tá pensando no futuro. Eu digo no quesito de que você não só põe jogador velho lá, sabe? Eu falo que assim, eu falo isso na maior tranquilidade do mundo. Eu prefiro ver um Endrick errando do que você meter um Richarlison lá, mano. Eu prefiro ver um Endrick errando do que você meter um Richarlison. Você entendeu? Porque um Richarlison, cara, é você tá na estaca zero. Você não querer arriscar. Você não querer arriscar. Só que se a gente pudesse chegar no Richarlison e falar, ah, não, pô, pelo menos o Richarlison dá pra confiar, nem nisso dá pra confiar. Nem nisso dá pra confiar. Você quer que eu vou dar um exemplo? A Alemanha. Alemanha não, ó, eu falei merda. Alemanha. Não, não, na verdade a Alemanha serve. A Alemanha serve, a Alemanha serve. A Alemanha, ela tem muito jogador experiente, muito jogador experiente, titular. Só que ela tá abrindo o leque e dando oportunidade para outros moleques. Olha o Wirtz, olha o Musiala. Pô, são jogadores com uma qualidade incrível, impressionante. E é interessante que você vê que sai a velha guarda para entrar esses moleques. E eu digo no quesito de sair, eu não digo no sentido de a juventude roubar o lugar da velha guarda, mas sim a juventude ser testada e se render, fica. Se não render, volta à velha guarda. E é isso. É isso. A seleção ela tem que fazer essa variação. Essa é verdade. Essa é verdade. Se você quiser hoje chegar e colocar o Endrick de titular 45 minutos, os outros 45 o Richarlison, pouco me importa. Eu vou estar concordando. Eu vou falar, não, tá certo, é isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo, né? Claro, vai depender muito da situação. Pô, Brasil e Equador. Pô, primeiro tempo. Jogou com o Endrick não rendeu. Aí sim, um 0-0. Aí volta com o Richarlison. Concordo? Por que não? Tá certo, é isso, é isso. O Brasil ele tem que fazer isso. Um time, uma seleção tem que variar. Tem que existir uma variação, né? E eu acho muito legal que pelo menos nisso o Brasil ele tá acordando. No sentido de que você tem que apostar em novos jogadores e sair da mesmice de sempre. É claro que continua todo o resto, inclusive eu critiquei muito. E Alisson é convocado, Danilo, Marquinhos, Bruno Guimarães, Paquetá. Eu não entendo ainda porque esses caras são chamados, sabe? Eu prefiro apostar em qualquer um do Brasil hoje do que nesses caras. Mas assim, pelo menos
Pelo menos em algumas outras posições, o Brasil já tá começando a acordar, sabe? Já tá começando a acordar. Eu não falo, claro, no sentido de que, nossa, só tem que ter moleque novo. Tem que ter essa variação. Pô, você acha ruim o Danilo? Eu acho ruim o Danilo. Pega o Danilo, põe na reserva. Mano, não sei, procura qualquer outro lateral direito, qualquer coisa. O Ayrton Lucas, mano. O Ayrton Lucas, mano. Quando foi pra seleção, claro que ele falhou pra cacete, mas tem que testar. Tem que testar esses caras, né? É muito interessante que isso aconteça, porque você vai ter uma noção maior do material humano que o Brasil tem à disposição. Se a gente pensar no quesito de que o Brasil, ele tem que utilizar o Brasil, ele tem à sua disposição todos os jogadores brasileiros e ele tem que ver, pô, ó, principais centroavantes, quem que tá bem hoje? Pô, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Tem o Endrick. Pô, o Endrick, ele é um moleque diferente, sabe? 18 anos, já jogou pela seleção, já jogou pro Real Madrid. Ele é diferente. Testa. Tem que ser assim. Da mesma forma com o Vitor Roque, tá? Vamos começar a falar do Vitor Roque aqui. Esse episódio eu acho que ele nem vai ser muito longo. Eu acho que só uma meia hora só, eu acho que já é o suficiente. Não tem muito o que falar não do Vitor Roque e do Endrick. Não tem muito o que falar não. Nem na seleção, né, mesmo, mas enfim. É... Vitor Roque, tá? Vitor Roque em toda a sua história jogou pelo Cruzeiro, Atlético Paranaense, aí foi pro Barcelona, aí foi emprestado pro Real Betis, e agora Agora não, né? No caso, na metade do ano que vem vai encerrar e ele vai voltar ao Barcelona. Mas assim, o que acontece é o seguinte, tá? O Vitor Roque, o que acontece com ele é algo muito triste. É algo muito triste, porque, cara, ele tinha potencial para ser melhor que o Endrick. E quando eu falo melhor, eu digo no quesito, cara, como que eu posso dizer? Eu acho que ele só perde no drible. Eu acho que o Vitor Roque ele só perde no drible pro Endrick. Eu digo assim, o Endrick ele é muito mais desenrolado, assim, sabe? Mas o Vitor Roque ele tem tudo é melhor que o Endrick. Tudo, tudo, tudo. Ele tem um condicionamento físico melhor, ele tem um porte físico melhor, ele tem uma finalização melhor, tá? Até uma visão de jogo, até se você for pegar no contexto time Atlético Paranaense, que ele tava e o cara ser artilheiro lá e centroavante principal, e um time que não é o Palmeiras, que não tem a estrutura do Palmeiras, não tem a capacidade do Palmeiras, pô, é um absurdo, absurdo. O que eu falo mesmo lembra muito até o próprio Marcos Leonardo. Lembra, não tem como não lembrar do Marcos Leonardo. Lembra o Marcos Leonardo. Cara, o Marcos Leonardo, você pode falar o que for, mas o cara foi um dos artilheiros do Brasileirão, mano. Os últimos dois, três Brasileirão. Jogando no Santos, caindo pra B. A gente precisa levar o contexto estrutural. Pô, ele tem uma qualidade, o moleque tá rendendo no time merda. Claro que o Atlético Paranaense não é um time merda, tá longe disso. Mas, é, comparado ao Palmeiras, é um time fraco. É um time fraco. E o Vitor Roque, ele ainda tem muito potencial. Essa é a verdade, a gente precisa falar, sabe? É, ele é um jogador que, tipo assim, ele se diferenciava muito. Ele era, de fato, a esperança do Atlético Paranaense. Ele era aquele atacante que você falava, mano, se tiver ele, ele com a bola na, na área do goleiro rival, do adversário, não importa quantos jogadores defensores tiver, ele vai dar um drible, ele vai finalizar. Não importa o que acontecer. Ele vai conseguir pelo menos arrancar uma finalização. Ele vai. Essa é a qualidade do Vitor Roque. Essa é a verdade, né? É... E você vê que muitos times cogitaram ele, contratar ele, só que nem deu. De tão absurdo que é esse moleque, ele simplesmente foi pro Barcelona. Ele foi pro Barcelona. Olha, cara, isso é um absurdo. É a mesma coisa do Hendrick. Cara, é um absurdo.
Pô, você ir pra um Barcelona é uma puta de uma realização. Muito, assim, absurda, absurda, absurda. Tá? Além de, claro, né, o valor que ele foi, mano, 40 milhões de euros, tá? Pouco, tá? Pouquinho, tá? Tá maluco. E assim, ele é um baita jogador. Ele é um baita jogador. Só que aí a gente entra num contexto muito triste, que é aquilo que eu falei, né, que aconteceu com ele é muito triste, é ele ficar no Barcelona. E o problema não é ele, o problema é o Barcelona. Cara, o Barcelona ele não tem projeto com jovem. O Barcelona não tem projeto com jovem, tá? Claro que é justo eu falar que jovem brasileiro, sim, jovem brasileiro. Né, a gente vê, por exemplo, que o Pedri, o Gavi, o Yamal, os caras estão jogando demais lá. Estão salvando os meninos que, né, inclusive tem até, tem até ali como que eu posso dizer, nossa, quase que eu espirrei. Tem ali até é, um ditado, não seria um certo ditado, seria como se fosse ali de fato, uma historinha, né? É, os meninos que na infância acompanharam o Barcelona de Messi estão tentando salvar o atual Barcelona da fase que tá. E de fato, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Só que o Vitor Roque nunca teve oportunidade com o Xavi. Nunca teve. E quando teve, era poucos minutos. Cara, o Vitor Roque ele tem uma qualidade absurda. Só que o Xavi não usava ele. O Xavi deixava ele. O que explica? O que explica? Sabe? O moleque ele tem uma qualidade. Tem uma qualidade impressionante. Sabe? É. O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. O Vitor Roque, cara. O Vitor Roque, ele mesmo falou. Ele mesmo falou que ele não esperava. Eu vou até ler aqui a declaração dele aqui, ó. Vou até aqui ler a declaração que ele fez. Olha só. Eu falo do todo. Pensei que seria diferente. Tanto o tratamento, a forma de jogar e a forma da diretoria falar comigo. Mas agora já passou. Fico feliz de ter a oportunidade no Betis e novamente estar vestindo a camisa da seleção. Nem ele gostou do tratamento que ele recebeu no Barcelona. Sabe? De fato, cara, é normal isso acontecer. Principalmente em clube assim como o Barcelona. É normal isso acontecer. Sabe? Esse desgosto de você usar um brasileiro. Sabe? Todo mundo confiou na época que ele foi pro Barcelona que ocorreria ali, nossa, um Barcelona e Real, né? Um Barcelona e Real. E aí o Endrick no Real e o Vitor Roque no Barcelona. Todo mundo imaginava isso. Todo mundo. Só que olha lá, o Endrick tem oportunidade. O Endrick, ele tem oportunidade. Pô, e vamos ser sinceros, o Real, com dois jogadores, que nem o Rodrigo e o Vini Júnior, ambos que deram as últimas Champions pra eles. Pô, se você não der chance pra mais um moleque que tá lá, o Endrick, é um absurdo. O Endrick, se não me engano, foi mais caro que o Vini Júnior e o Rodrigo em si. Então, tipo, pô, é um absurdo não ter essa oportunidade. Mas, assim, e aí a gente entra em mais uma questão aqui. Essa notícia do que eu te retirei do UOL, ela foi do dia 6/9/2024. Hoje. Hoje. 5:30 da manhã de hoje. Tá? 5:30 da manhã de hoje. Aí eu pergunto pra você. O Vitor Roque. Vamos pegar aqui. Vitor Roque, seleção brasileira. Vamos ser sinceros aqui. Cara, você vai me falar que o Vitor Roque não teria potencial para ir para uma seleção brasileira? No sentido de você testar ele, que nem você tá testando o Endrick hoje? Você vai falar que não? Você vai falar que não?
Como não? Por que o Endrick tem oportunidade e ele não? Sabe? Cara, é aquilo que eu falei. O Vitor Roque ele tem total potencial pra ser muito melhor que o Endrick. Mas muito melhor que o Endrick, tá? E por que ele não tem oportunidade? Que nem o Endrick tem. Você pode olhar aqui. Você pode olhar aqui. O cara teve ano passado a oportunidade. Ano passado. E aí, se você for parar pra ver, olha aqui. O jogo que a seleção fez no amistoso lá, no Sub-20. Sub-20? Por que o Vitor Roque tá no Sub-20, cara? O cara tá no profissional do Barcelona e ele tá no Sub-20. Por que você não põe ele na seleção brasileira? Nem que seja de reserva. Cara, não dá pra entender. É um projeto que não tem explicação nenhuma, sabe? Assim, se torna real algo triste de você observar que um jogador tem mais chance que outro. E aí entra aquela questão. E aí entra aquela questão. Por quê? O Vitor Roque era artilheiro aqui no Brasileirão. Na época que jogava. Ele era artilheiro. Ele era artilheiro. O cara, ele é novo, ele tem 19 anos, um ano a mais que o Endrick. O cara foi pro. Gente, o cara foi pro Barcelona, gente. Até aquele maluco lá daquele. Eu nem lembro aquele centroavante aquele jogo que o Brasil fez. Adrielson. É Adrielson o nome dele? Não, não, não é Adrielson, é o. Ah, era algum outro aí. É, a questão é. Adrielson é outro também, tá? Por que não é convocado pra seleção brasileira? Por que não pode ser testado? Enfim, é, a questão aqui que eu falo é. O, o próprio Vitor Roque, cara, ele tem ali claramente potencial pra, pra ser um cara que ser testado. Ser um cara que, pô, você leva pra seleção e fala, mano, joga teus 45 minutos aí, sabe? Faz seu jogo aí. Faz alguma coisa. Ele foi muito pouco testado, muito pouco valorizado, né? Muito mais diferente que o Endrick. O Endrick, ele tem muita oportunidade, muita, muito. Já jogou o quê? 10 partidas pra seleção brasileira. E aí? É difícil, é difícil. Essa perseguição não é de hoje, né? Jogador que é de time de menor relevância, Atlético Paranaense, jogadores que vêm desses times costumam não ter chance, não ter oportunidade. Da mesma forma que jogadores que vêm também de times grandes, e aí são raras exceções, não têm oportunidade não porque ou vem de time fraco, eu já acabei de falar, vem de time grande, mas sim porque existe aquele preconceito do futebol brasileiro. Existe aquele preconceito. Cara, eu quero dizer pra você o seguinte, eu vou utilizar um exemplo aqui que que é bem interessante citar, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Nicão. Vocês estão ligados? Nicão. Ponta, também fazia meia, clássico, jogou no Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, enfim. O Nicão tá velho. O Nicão tá velho. O Nicão, ele tá aqui com quantos anos? Tá com 32 anos. Vamos supor que o Nicão, vamos supor que o Nicão, ele vira o Pelé. Todo jogo ele mete 5 gols. Todo jogo ele mete 5 gols. Os caras da CBF vão olhar o Nicão, ele tá onde hoje? Ele tá no Atlético Paranaense. De novo, né? Só que ele tá emprestado pelo São Paulo. Os caras da CBF vão olhar e vão falar, mano, o Nicão tá velho. O Nicão joga no Campeonato Brasileiro. O Nicão joga em um time de pouca expressão nacional, que é o Atlético Paranaense. Pra que eu vou chamar o Nicão?
Não, eu vou chamar o Richarlison, vou chamar o Rafinha, que é melhor. Vocês estão entendendo? Que existe esse preconceito. Existe. O Nicão aqui, ele se enquadra em três minorias. Futebol brasileiro, time fraco, fraco assim, claro, de relevância nacional, e velho. Por essas três questões, ele não seria convocado, mesmo sendo um Pelé aqui. Ele não seria convocado. Ele até poderia ser. Ele até poderia ser. Mas não seria a primeira opção. Você pode ter certeza disso. Sabe? É complicado. É complicado. É... A verdade é que existe esse preconceito, né? Existe essa perseguição, principalmente ali dos cabos ali da CBF, e não tem muito o que a gente possa fazer. Realmente, cara, não tem muito que a gente pode fazer, sabe? O que resta é a gente acreditar. A gente vê um Rafinha ser escalado e confiar. Vai lá, Rafinha, faz um gol pra nós. É isso. O que resta é isso. Vocês entenderam? E eu falo que aí, só pra concluir, né? Já tá até dando tempo aqui. Cara, eu confio muito no Endrick e no Vitor Roque. Eu acho que são dois jogadores que. Esse episódio vai ser só sobre eles, tá? São jogadores, cara, que eu realmente posso chegar e falar, mano, faz um projetinho com eles. Deixa os moleques evoluir daqui uns 4, 5 anos, mano. Eles vão ser titular fácil na seleção, cara. Fácil, fácil, fácil. Tá? Mais ou menos o que fez com o Gabriel Jesus. Mais ou menos. Saiu do Palmeiras, foi pro Real, enfim. Faz um projetinho com eles, né? Faz um projetinho com eles. Se você chega. Se você chega. Eu falei que foi pro Real. Eu tava meio final entre, não o Gabriel Jesus, pelo amor de Deus. Mas faz um projetinho com ele, né? O, o Jesus, cara, ele era um bom projeto também de centroavante. Ele era um bom projeto. É só você parar pra pensar. Falar assim, pô, mano, o cara saiu do Brasil, num time de relevância, foi ali pro Manchester City, jogou também agora recentemente no Arsenal, né? Mas assim, pegando ali quando ele era jovem, mais jovem, né? Ele saiu do Palmeiras, que tinha números absurdos, e foi pro City, e também tinha números absurdos. Só que aí quando você olhava na seleção brasileira, você ficava triste. Era 6 partidas, 2 gol, 4 partidas, 0 gol, 5 partidas, 0 gol, 3 partidas, 0 gol, 10 partidas, 7 gol, aí sim, legal. Aí depois 11, 0 gol, 5, 0 gol. Os caras faziam mesmo com ele chorando. É, você tem que testar, você tem que dar a oportunidade. O Gabriel Jesus, ele hoje é um lixo, ele não tem como, a gente nem cogita colocar ele de volta. Mas se tem um lado positivo dessa história, é você chegar e você falar, pô, mano, o cara teve chance, o cara cresceu, o cara evoluiu na Europa, né? E foi legal ali, ajudou, foi bom enquanto durou. De 15 para 17, mais ou menos. Aí depois foi várzea. Mas assim, é isso. Eu acho que a seleção ela tem que apostar, ela tem que apostar na molecada. E aí, que vai ajudar muito. Vai ajudar muito. E o Brasil precisa dar chance, precisa dar oportunidade pra esses moleque. E é isso, gente. Eu acho que já deu praticamente meia hora aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Fiquem de olho aí que vai sair mais episódio desse Jornal, tá? E é isso, gente. E vamos torcer pro Brasil. Vamos ver se hoje, no caso hoje é dia 6 de setembro, vamos ver se hoje o Brasil vai conseguir ganhar, né, do Equador. E vamos torcer. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Até mais.